Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa jornada espírita pela valorização da vida. Estamos ao vivo, hoje teremos a participação da nossa querida amiga Deusa Samu, a quem eu apresento formalmente em alguns instantes. Hoje é dia 21 de setembro do ano de 2020, e eu digo boa noite para quem está assistindo ao vivo, mas eu sei que muitas pessoas, o maior número das pessoas vão assistir depois, então é bom dia também, boa tarde. Sintam-se todas agraciadas pelo nosso cumprimento. Eu vou passar para o meu amigo Vladimir Lopes, para que ele possa fazer a nossa prece de abertura. Vladimir é do Centro Espírita Pátria do Evangelho, é um dos dirigentes do Lar da Criança Emmanuel, também em São Bernardo do Campo, instituição conjugada com o Pátria do Evangelho, e é um dos colaboradores do Correio Fraterno do ABC. Vladimir, faz para a gente a prece de abertura, por favor, meu querido irmão. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Com os pensamentos unidos, que possamos receber as instruções de que tanto necessitamos. Que Jesus e seus enviados inspirem a oradora da noite, para que nossa compreensão possa ser efetiva, ao recolhermos nas preces as bênçãos da vida. Que a inspiração do Criador, da espiritualidade, possa estar presente no coração de cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigado, meu querido amigo. Dá licença. Antes de trazer para a tela a Deusa Samu, deixa eu dar um recadinho para vocês. Nós mencionamos que o Vladimir é um dos colaboradores do Correio Fraterno aqui do ABC. E o Correio Fraterno, muito gentilmente, cooperando de maneira muito significativa para esta jornada espírita, que tem um ciclo de 9 palestras e outras tantas atividades em circuitos fechados com tarefeiros das Casas Espíritas de São Bernardo do Campo. O Correio Fraterno nos brindou com 2 livros para cada dia serem sorteados. Quais são esses livros? Os 2 são o mesmo livro, é claro. O título do livro é Viver é a Melhor Opção, do autor André Trigueiro, jornalista carioca, espírita, grande pesquisador também do assunto, e foi a segunda pessoa a participar das nossas lives aqui em um domingo. Então, hoje nós teremos 2 livros a serem sorteados pela nossa amiga Beth ao final da live, e esses livros serão sorteados seguindo basicamente a seguinte regrinha. Você que quer participar do sorteio, vai escrever nos comentários, seja no Facebook ou no YouTube: eu quero o livro Viver é a Melhor Opção. Primeira regra, escreva: eu quero o livro Viver é a Melhor Opção. Feito isso, as 50 primeiras pessoas que escreverem esta frase nos comentários, escreva aí então: eu quero o livro Viver é a Melhor Opção. As primeiras 50 pessoas que escreverem esta frase nos comentários estarão concorrendo, mas só ganharão se forem sorteadas no finalzinho da nossa live de hoje e estiverem presentes para se manifestar. Caso você seja sorteada, por exemplo, aqui a Kátia acaba de escrever, Kátia Ribeiro, caso ela seja sorteada faltando 3 minutos para acabar e ela não esteja para se manifestar, nós sortearemos de novo até 2 pessoas que escreveram a frase se manifestem ao final. Combinado? Para que não haja nenhum tipo de mal entendido ao final, é essa a regrinha do jogo. Eu vou trazer para a tela a minha querida amiga Deusa Samu, vocês a conhecem, ela é colaboradora do movimento espírita da nossa região há bastante tempo, entre outras tantas regiões. Eu não me canso de me surpreender com essas pessoas que Deus me permitiu ser amigo, não é? Eu mandei esse convite para uma amiga lá na Bahia, da família, ela falou: eu conheço a Deusa, vou assistir. Aí eu mandei para uma colega lá da Itália, que coitada, lá onde ela está não tem espiritismo, ela foi de Olinda para a Itália, está morando lá tem 3 anos, eu conheço a Deusa, vou assistir, lá de Olinda. Está na Itália, está assistindo agora. No Rio de Janeiro, em Ilópolis, em Valença, tem 2 pessoas que eu fui todo empolgado, assim, eu vou dar uma notícia, vai ter uma palestra de uma palestrante que você não conhece. Ah, de quem? Da Deusa? Eu já tinha colocado no Facebook, também conhecem. Todo mundo conhece, mas, como talvez alguém entre nós não conheça, a gente vai aqui, eu vou ler, porque eu não quero correr o risco de cometer nenhuma falha, vou ler para vocês aqui pequenas informações que são importantes para a gente poder abrir o espaço de fala para a Deusa. Ela é psicóloga clínica e hospitalar. É pós-graduada em tanatologia pela USP, é comunicadora da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior.
ficam aqui em Guarulhos, São Paulo. E com vocês, sem mais delongas, para tratar do tema Educar para a Vida com V maiúsculo, sem suicídio, a nossa querida amiga Deusa Samu. Deusa, Jesus esteja contigo, te ampare, te fortaleça e que seu trabalho seja mais uma vez um presente para nós. Amém. Muito obrigada, boa noite a todos. Alô, alô, Uzi de São Bernardo do Campo. Alô, alô, você que está aí. Sejam todos bem-vindos. Olha, ficar nessa caixinha é difícil, tá? Mas a gente vai se virando como pode. Eu quero agradecer o convite e convidar vocês. Vamos imaginar que nós estamos sentados na calçada de casa, tá bom? Puxa aí sua cadeira, chama a vizinha. Escuta, aqui em São Paulo tá frio. Põe um agasalho, ficar na calçada, né? Um ventinho gelado. Então, fica bem aí, se acomoda, pega um chazinho e vamos conversar. Vamos fazer algumas reflexões. Antes de qualquer coisa, eu queria sugerir para vocês um livro fantástico que se chama Acidente da Razão. É um nome diferente para suicídio. Acidente da Razão. Esse livro foi psicografado pelo médium Newton Stuck. E o espírito é o Gabriel. Gabriel maravilhoso. Gabriel é um moço que desencarnou por acidente ali naquela estrada de São José do Rio Preto, na altura de São José do Rio Preto. Um jovem maravilhoso. Esse livro vale a pena. Alô, alô, Piracicaba. Tem gente de longe aí, hein, na calçada. Bem-vindos vocês todos. A Sueli, minha amiga querida de São Vicente. Eita, Sueli me apelidou de ambulância do amor. Ai, que delícia. Ainda bem que é do amor, né? Só love, só love, só love, só love. Ou então, é o amor. Muito bem. Anotaram aí, gente? O livro é bem legal, bem interessante. As lições que a gente aprende ali, ai, tudo de bom. A melhor delas é que a misericórdia divina nos acompanha dia e noite, sempre, em qualquer circunstância. Ai, isso é tudo de bom, né, não? Então, relaxa aí na calçada e vamos conversar. Muito bem. Educar para a vida sem suicídio. Educar, do latim educare, que significa mostrar o caminho, conduzir. Você jamais conduzirá alguém se você não fizer o caminho junto. Então, vamos lá. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos ensina: fazer é a melhor maneira de aconselhar. Olha que lindo! Pois é. E Albert Schweitzer, médico, prêmio Nobel em 1952, ele dizia: o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Alô, alô, você que está aí, está sentadinho na calçada, né? Vamos conversar. Educar para a vida. Muito bem. E o que é a vida? A vida, às vezes, quando nós encontramos alguém
e a pessoa não está bem, né? Você fala, e aí, fulano, tudo bem? Como vai? Como é que estão as coisas? Aí a pessoa fala, ai, gente, não tá bom não, tá difícil, tá uma loucura. Ave Maria. E aí a pessoa fala assim, é a vida. Não, criatura, não é a vida. Sabe por que que não é? Porque a vida, do ponto de vista filosófico, olha só, vida, do ponto de vista biológico, é tudo que está acontecendo aí no seu corpinho, enquanto nós estamos aqui conversando na calçada, certo? Mas vida, do ponto de vista filosófico, tem outro significado. Quem nos ensina isso é o professor São Marcos, no seu tomo de filosofia, publicado pela FESP. Pois é, ele nos ensina que vida, do ponto de vista filosófico, é essa dinâmica do universo. Toda essa dinâmica de troca que nós estabelecemos o tempo todo. Com tudo. Isso é vida. E segundo André Luiz, a vida não cessa. Jamais. André Luiz, um dos mentores de Chico Xavier, lá no livro Nosso Lar. Ele nos ensina que a vida não cessa. Na pergunta 957 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual a consequência do suicídio para o espírito? E os espíritos respondem: cada caso é um caso. Alô, alô, você que está aí, hein? Presta atenção. Sim, porque um monte de gente andou lendo o livro da Ivone Pereira, um clássico da doutrina dos espíritos. Memórias de um suicida. Alô, alô, você que está aí, está prestando atenção? Memórias de um suicida. E aí um monte de gente saiu por aí falando, menina de Deus, você viu, você sabe o que vai acontecer? Fulano se suicidou. Meu Deus, e agora? Agora nada, você não sabe. Cada caso é um caso. Perceberam? E quando lê o livro Acidente da Razão, vai entender que além de ser cada caso um caso, a misericórdia divina alcança a todos, sem exceção. Beleza? Muito bem. Pergunta 957. Qual a consequência do suicídio para o espírito? E aí os espíritos respondem: cada caso é um caso. Mas tem um fator que é igual para todos: a decepção de perceber que a vida não acaba. Então, a melhor contribuição que você pode dar para alguém que, porventura, esteja pensando em sair do cenário, a melhor contribuição é você levá-lo à compreensão, ao entendimento de que a vida não cessa. Muito bem. Dr. Neuri Botega, PhD, médico, psiquiatra da Unicamp, brasileiro, né? No seu último livro, Dr. Neuri é um dos maiores estudiosos no mundo deste assunto. No seu livro, o último, mais recente, chamado A Crise Suicida, ele nos ensina que o que o suicida mais quer não é morrer, é cessar a angústia que ele está sentindo, é cessar a dor que ele está sentindo. Olha que interessante. Muito bem. E qual é a dor?
Como que a gente poderia nomear essa dor? A angústia de não ver sentido para a vida. Olha só. Então, a nossa reflexão é educar para a vida sem suicídio. Muito bem. Então, como que nós podemos educar alguém para a vida? Ajudando essa pessoa a perceber o sentido da vida. É muito ruim você não saber para onde você está indo, de onde você vem, que diabos você está fazendo aqui, né? Então, a melhor contribuição que você pode dar é você ajudar essa pessoa, desde a concepção, a construir um sentido para a vida. É isso. Essa é a maior contribuição. Porque o Dr. Neuri Botega, ele nos ensina que muita gente com potencial suicida vivencia a chamada identificação psicológica. Ou seja, o meu vô se matou. Nossa, então será que eu também vou me matar? O meu tio, quando tinha 18 anos, se suicidou. Nossa, então quando eu tiver 18 anos eu vou me suicidar? Então o meu filho, quando tiver 18 anos, vai se suicidar? Não. Se você aprendeu sobre a doutrina dos espíritos, se você entendeu que você é um espírito, uma individualidade, você já sabe que você não vai herdar as tendências e pendores de algum parente seu. Você pode herdar questões biológicas dos seus pais, por exemplo, não é? Então, olha só, a questão da identificação psicológica, caso você seja espírita, já não vai surtir efeito, ok? Outra coisa que o Dr. Neuri Botega nos ensina é que as pessoas que têm potencial suicida, elas apresentam um alto índice de desesperança. Claro, se você não foi educado para uma vida com sentido, é claro, você vai esperar o quê? Então você não tem esperança mesmo, não é? Então, o que nos resta? Educar aquele indivíduo para perceber o sentido da vida. Essa é a melhor opção. E aí, o Dr. Neuri Botega também nos ensina que você deve ter sempre esperança de aconselhar, de ajudar, de orientar, mas você não evitará todos os suicídios. Então, é preciso que você entenda que mesmo que você faça tudo certinho, algumas pessoas se suicidarão. E essa demanda não tem a ver com você. Então, se você é parente de alguém, se você tem um vínculo com alguém que, porventura, cometeu suicídio, lembra disso. Você fez a sua parte, mas a sua parte tem um limite. De repente, aquele espírito, que não é uma extensão sua, é uma individualidade. De repente, ele tinha demandas que não têm a ver com você. Então, por mais que você faça, mesmo fazendo tudo certinho, ainda assim, pode ser que ele escolha terminar essa experiência reencarnatória, ok? Porque a vida, ele nunca vai terminar. Lembra disso, tá bom? Muito bem.
Na pergunta 344 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o espírito de verdade em que momento o espírito se liga ao corpo. E o espírito de verdade responde: no momento da concepção. E aí, a maioria de nós passou a entender concepção do ponto de vista biológico. Na hora que o espermatozoide encontra o óvulo. Não, 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 não. Olha só, do ponto de vista biológico, concepção começa ali. Mas do ponto de vista filosófico, você tem que lembrar que o Livro dos Espíritos é o nosso livro-texto da filosofia espírita. É a coluna mestra da filosofia espírita. Então, nós temos que entender as respostas dadas pelos espíritos do ponto de vista filosófico. Então, vamos lá? Vamos entender? Olha só. Educar para a vida é nós fazermos esse percurso para a gente poder contribuir com esse espírito reencarnante, para ele compreender o sentido da vida. E nem cogitar de suicídio, entendeu? Se ainda assim ele cogitar, aí você já está sabendo que é uma demanda dele, que é uma questão dele, que não tem a ver, infelizmente, não tem a ver com você. Você vai fazer a sua parte. Olha só, desde o momento da concepção. Concepção, do ponto de vista filosófico, tem outro significado. Certo? Pois é. Olha só. Essa palestra que está acontecendo aqui hoje foi concebida há um ano atrás. Então, há um ano atrás, quando alguém me contatou e falou assim: em setembro do ano que vem, você poderá. E eu respondi: sim. A partir daquele momento, esse nosso encontro foi concebido. A partir daquele momento, nós criamos um liame energético que consolida o meu compromisso com a USE de São Bernardo do Campo. Tá bom? E aí nossas auras se entrelaçaram e todo mundo que está aqui hoje não está por acaso. Então, o que isso tem a ver com educar para a vida? Ora, a vida começa no momento da concepção. Então, na hora que você está lá com seu marido, com seu namorado, com seu amor, com seu bem, como é que você chama seu marido, seu namorado? Você chama de amor, bem, bebê, neném, tchuco. Lá na Bahia o povo chama de tchuco. Tchuco! Que foi, tchuca? Entendeu? Pois é. Então, na hora que você tá lá com o seu tchuco, e aí você virou para ele e falou assim: ah, eu queria tanto ser mãe, queria tanto ter um filho. Independente da resposta do seu tchuco, geralmente seu tchuco vai responder assim: não, os tempos estão muito difíceis, vamos dar um tempo, depois a gente vê, né? Independente da resposta dele, naquele momento acontece a concepção. As suas auras se entrelaçam com o espírito que reencarnará na sua família através de você. E o que isso tem a ver com educar para a vida?
Tem a ver que a partir daquele momento começa um verdadeiro Big Brother, tá bom, fofo? Tem uma pessoa aqui, a Amália tá falando que chama ele de fofo. Fofo! Que foi, fofa? Então, a partir daquele momento, começa um verdadeiro Big Brother. O espírito vai dar uns rolezinhos na cidade que você mora, no bairro que você mora, na sua família. Vai dar uns rolezinhos na sua casa, para ver se você vai ser uma boa mãe, para ver se você vai ser um bom pai. Se ligou, fofo? Se ligou, fofa? Pois é. E aí ele vai descobrir que você não é uma Brastemp, entendeu? Porque aqui é um planeta de provas e expiações, então não tem ninguém perfeito, tá bom? E eu tenho uma amiga que ela fala assim: bem-aventurados os filhos de pais imperfeitos. Pois é, somos todos nós, certo? Certo. E aí, você que é espírita e que já sabe que a partir do momento da concepção o espírito vai se ligar com vocês. Então, querida, começou aí a sua tarefa de educar esse espírito para a vida com sentido. Muito bem. Dr. Bruce Lipton, pai da epigenética. Acredita em Deus? Epigenética, para quem não sabe, é a nova biologia. É, a biologia que nós estudamos nos bancos escolares defendia o determinismo genético. A nova biologia postula que não há determinismo genético. Só para vocês saberem de quem que eu estou falando. Dr. Bruce Lipton, no livro Evolução Espontânea, na página 89, Dr. Bruce Lipton nos diz: os pensamentos e sentimentos da mãe, coadjuvados pelos do papai, varam a placenta e podem moldar a nossa biologia. Então, educar para a vida desde a concepção é você passar a mão na barriga e, ao invés de você dizer assim: ah, meu Deus, o que vai ser? Como está difícil ter um filho nessa época, nesse mundo, com essas pessoas, que está tudo perdido, que eu não sei onde vai dar. Opa! Criatura de Deus! Isso não é educar para a vida. Essa criança vai nascer insegura. Na adolescência vai ter angústia e não sabe por quê, entendeu? Então começa a passar a mão na barriga e falar assim: pode vir, venha, em nome de Jesus. Nós estamos aqui só por Deus. Tá tudo certo. Você vai nascer na família certa, com o pai certo, com a mãe certa. E nós vamos enfrentar muitos desafios. Welcome! Aqui é um planeta de provas e expiações. Você vai ter medo, você vai ficar ansioso, mas a gente está junto e Deus está nos sustentando. E a gente vai vencer todos os desafios, porque Jesus está conosco, entendeu? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso, gente. Educar para a vida desde a concepção. Alguém aí está perguntando se você não planejou, se você nem pensou em ter filho e acontece a concepção. Na verdade, Maria, nós estamos sujeitos às leis, não é? Se você não planejou, mas você do ponto de vista biológico, você sabe que se você tiver uma relação sexual no período fértil, plim, plim, vai acontecer, entendeu? E pela lei de ressonância, você vai atrair um espírito
Tudo a ver com você, entendeu? Então a tarefa é a mesma. A nossa missão é a mesma. Educar para a vida, entende? Muito bem. André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, ele nos ensina que o espírito reencarna e que de 0 aos 7 anos ele fica embotado do ponto de vista espiritual para que o papai e a mamãe desta vida coloquem os valores. Pois é. E aí, como é que você vai aprender a valorizar a vida se você ouve o seu pai, por exemplo, chegar em casa na sexta-feira, coloca a maleta do trabalho em cima do sofá e fala assim: graças a Deus, chegou sexta-feira, eu vou mandar matar quem inventou trabalho. Trabalhar é muito difícil, eu não aguento mais. Pois é, criatura. Você está educando para a vida? Não está, não. Não está. Olha aqui, meu filho, trabalhar é difícil, é desafiador, mas faz parte. Graças a Deus que a gente tem trabalho. Entendeu? Porque senão o menino vai para a adolescência e aí vai falar assim: para que eu tenho que fazer vestibular? E aí o pai fala assim: porque você precisa ter uma profissão, você precisa trabalhar, pelo amor de Deus. E aí o menino vai pensar assim. Aliás, o menino não vai falar nada, ele vai parar lá no meu consultório. E aí ele vai conversar comigo. Meu, nada a ver. Nada a ver, tá ligado? Meu pai fica falando toda semana que trabalhar é um horror. E aí ele quer que eu faça vestibular para eu ter profissão, para eu ir trabalhar, velho? Não quero, tá ligado? Entendeu? Entendeu? É isso. Educar para a vida é você aparelhar essa criatura para todos os desafios. Escuta aqui. Você que está aí, se acomoda aí que tem conversa, hein? Olha só. Me fala uma coisa aqui, ó. Vem cá, perto de mim. Me fala uma coisa. Você, em algum dia da sua vida, você não já parou um dia e ficou pensando assim: meu Deus. Ai, eu sou uma pessoa tão legal. Como é que eu fui nascer nesse meio desse bando aí? Você já pensou isso? É. Você tá rindo é porque você pensou. E quem não tá rindo tá disfarçando. Entendeu? Escuta. Você nasceu na família ideal. Você nasceu no país ideal. Você nasceu na família que você precisa. Aquele pai, aquela mãe que não são uma Brastemp, tudo a ver com você. E aquela cunhada que não devolve as Tupperware, tudo a ver com você. Entendeu? Tem uma pessoa aí perguntando: e a fertilização in vitro? Gente, a fertilização in vitro é um processo biológico, mas nós temos que entender que o espírito vai reencarnar. Pela lei de ressonância, você vai atrair. O espermatozoide vai atrair. O corpo sem espírito não é nada, é só um corpo. Entendeu? Então, nós estamos falando da energia, do espírito imortal que nós somos. Se for in vitro, se não for in vitro, se for adotado, é tudo espírito. Entende? Dentro daquele corpinho tem um espírito. E nós vamos educar para a vida. Então, na hora que o seu filho, com tendência suicida, virar e falar assim: olha só, gente, vamos combinar, né? Todo mundo que, porventura, fica duvidando se está na família certa, não quer dizer que a pessoa quer se matar, tá? Só tô
Eu só estou ilustrando. Muito bem. Olha só. Na hora que o seu filho vira e fala assim, eu não pedi para nascer, eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, todo mundo diferente de mim, qualquer hora dessa, eu vou para o Canadá. Lá sim as coisas funcionam. Então, deixa eu te falar. Se você quer ir para o Canadá, você vai para o Canadá. Mas lembra de uma coisa. Você vai junto. Entendeu? Para onde você for, você vai. Você vai junto. Então, de repente, não é o Canadá o problema, não é o Brasil o problema. É você, criatura. E aí, se o seu filho, com tendência suicida, resolve dizer que, de repente, ele está na família errada, que ele se sente deslocado, que ele não se sente fazendo parte. Opa. Você vai virar para ele e vai dizer que sim, que ele está na família certa, que ele está com as pessoas certas. Você vai dizer para ele que Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos ensina que a maioria de nós não pediu para nascer, implorou. Ouviu? Implorou. E aí, se o seu filho for adolescente, ele vai falar assim, nada a ver, tá ligado? Isso aí é coisa de espírito, velho. Nada a ver, velho. Nada a ver, não implorei coisa nenhuma, tá ligado? Nada a ver. Se liga, velho. E aí você vai virar para ele, porque você está educando-o para a vida. Você vai virar para ele e vai dizer assim, não é coisa de espírito, velho. Tudo a ver, tá ligado? A doutrina não precisa que a ciência a corrobore, mas é ótimo quando você pega ciência e doutrina e faz o casamento perfeito. Pois é. Então vamos recorrer à ciência. Dr. Rüdiger Dahlke, pai da terapia da reencarnação, médico, endocrinologista, físico. No seu livro, autor de grandes best-sellers, um deles, da década de 70, eu não era nascida, mas minha mãe me contou. O livro se chama A Doença como Caminho. A página 211. O título, Dos Acidentes. Tipo, seria um acidente eu ter nascido no Brasil? Tipo, seria um acidente eu ser filho daquelas pessoas? Tipo, seria um acidente eu estar naquela família pobre? Tipo, seria um acidente eu estar na família rica? Rica de bens materiais? Dr. Rüdiger Dahlke, página 211 do livro A Doença como Caminho, ele diz assim. Ele diz assim. A partir da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação, você jamais tomará contato com algo ou alguém que você não tenha nada a ver. Capite? Então diga para essa pessoa que ela está submetida à lei de ressonância, que é uma das leis de Deus. Todas as leis naturais são de Deus. Então, pela lei de ressonância, criatura, não tem escapatória. Você está onde você precisa estar. E você tem que florir onde Deus te plantou, criatura de Deus. Entendeu? Educar para a vida é você validar os sentimentos dessa criatura, mas, ao mesmo tempo, mostrar, apontar
o caminho. O que ela vai fazer com o caminho é problema dela. É por isso que nós aprendemos que mesmo você fazendo tudo certinho, pode ser que a pessoa escolha sair do cenário. E aí é uma demanda dela, você não tem o que fazer, ok? Muito bem. Então, educar para a vida. A criança de 0 a 10, olha só. Dr. Bruce Lipton, pai da epigenética, no livro mais recente dele, que ainda não está no Brasil. O livro se chama Efeito Lua de Mel. Alô, alô, você que está aí. Você sabe por que o livro chama Efeito Lua de Mel? Porque lua de mel é tudo de bom. Você já foi em lua de mel? Ah, é bom demais, né? Pois é. Tem até uma música que diz assim: lua de mel, mamãe, mamãe, eu tô em lua de mel. Eu tô morando num pedaço do céu, como o diabo gosta. Ah, então, Dr. Bruce Lipton intitulou o livro de Efeito Lua de Mel, sabe por quê? Porque, segundo ele, se nós vivermos segundo os postulados do Evangelho, barra da epigenética, barra da doutrina dos espíritos, nós estaremos em lua de mel forever. Olha só, já estou falando em outra língua, hein? Forever, para sempre. Aí você vai falar assim, nossa deusa, o homem colocou lá, segundo os postulados da epigenética, barra evangelho. Não, não, criatura, ele não pôs barra evangelho, eu que estou pondo. Sabe por quê? Porque os efeitos, aliás, os conceitos da epigenética são idênticos a tudo que a gente estuda na doutrina dos espíritos e no Evangelho de Jesus. Vai que é tua, Tafarel. Hashtag partiu, vida. Vai viver sua vida. Eu vim para que todos tenham vida e para que a tenham em abundância. Muito bem. E aí, olha só, Dr. Bruce Lipton, no livro Efeito Lua de Mel, na página 98, ele diz assim, ó, a partir dos postulados da epigenética, já podemos afirmar toda criança de 0 a 10, toda criança de 0 a 10, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma são ondas tetas. Ondas tetas são consideradas hipnagógicas. Sabe o que acontece? 95% do tempo, as crianças de 0 a 10 estão em estado ampliado de consciência. Não é alterado. Alterado é quando você usou algum tipo de droga, tá? Então, elas estão em estado ampliado de consciência. Para quê? Para receberem os valores do papai e da mamãe, dos vovôs e das vovós. E aí eu pergunto para você, se você vai apostar na vida, que tal, ao invés de você falar que seu filho é lerdo, porque isso não vai ajudar ele a construir uma autoestima boa, a pensar em viver, que tal você dizer para ele que não existe ninguém lerdo? Que cada um tem uma dinâmica. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais ou menos, e tem gente que vai mais devagar. Entendeu? Que tal você olhar no olho do seu filho de 0 a 10 e dizer para ele, ao invés de você dizer para ele, mas você é burro, hein, menino? Por que você não faz igual seu primo?
Para de comparar, criatura. Por que que ao invés disso você não diz, olha no olho dele e fala, filho, você veio para fazer bonito. E a mamãe tá aqui. Ama você. Espera você cada dia mais brilhando. Amém, Jesus. Entendeu? É isso que é apostar na vida. Por que que ao invés de você dizer para o seu filho, ei, não adianta, não faz que não vai dar certo, não vai dar certo. Não faz isso, criatura, isso não é apostar na vida. Entende? Você tem que virar para o seu filho e dizer, vai, você vai conseguir. E a filha do fulano conseguiu no tempo dela, você vai conseguir no seu. Você consegue, você pode, vamos lá, mamãe está aqui. Entendeu? É isso. E olha só, coloca Deus na vida do filho. E se ele virar para... Olha só, coloca Deus, gente, de qualquer maneira. Deus da religião católica, da missa do Padre Marcelo, tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Não vai na missa do Fábio de Mello que você vai pecar, criatura, tá bom? Na igreja evangélica, no budismo, no qualquer religião que fale de Deus, que fale de amor, que fale de ética, de moralidade, isso é apostar na vida, entendeu? Isso é apostar na vida. Seu filho vai ter sentido para a vida, entende? E na hora que ele virar para você, na adolescência, virar para você e falar assim, eu não acredito em Deus, eu não quero ir para a evangelização. Você vai olhar bem no olho dele e vai falar assim, que pena que você ainda não acredita em Deus, porque eu, sua mãe, acredito em Deus. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Esse celular que está aí no seu bolso, só por Deus. Essa comida que você come aqui todo dia, só por Deus. Você aí de pé na minha frente, só por Deus. Tudo é só por Deus. E vamos já para a evangelização, só por Deus. É isso. É ele que está em conflito, não é você, criatura. Você já aprendeu o caminho para a Praça da Sé. É ele que está chegando depois de você e está cheio de medo, de angústia. Normal. E é você que vai apostar na vida. É você que vai dar seu exemplo diário de destemor, porque você está segurando na mão de Deus. Você sabe que está aqui com a missão de ser instrumento da evolução uns dos outros. Pois é. Então, faça isso. Aposte na vida através do seu exemplo. Eduque para a vida. Dificilmente alguém que foi educado para uma vida com sentido. Olha só, eu não estou dizendo para você que vai ser fácil. Também não estou dizendo para você que o seu filho vai virar para você e falar assim, nossa, mamãe, obrigado, que maravilha, você está sendo tão maravilhosa assim. Não! De repente ele vai odiar você pontualmente. Não tem problema. Continue. Mostre o caminho. Viva. Adote Jesus como modelo. Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Quem nós devemos adotar como modelo de conduta enquanto espírito encarnado no planeta Terra? E o Espírito de verdade responde, Jesus, o modelo mais perfeito que aqui pisou. E aí você vai dizer para mim, credo, deusa, você está querendo que meu filho seja Jesus? Século 21, em plena pandemia, não vai dar. Não, criatura, eu não quero que ele seja Jesus. Eu quero que ele seja ele, cada dia melhor.
mas adotando Jesus como modelo. Sabe por quê? Porque esses modelos aí que o povo adota são todos perecíveis. Na primeira pisada de bola desses modelos todos que eles adotam, eles vão ficar arrasadinho, angustiadinho e pensando em se matar. Entendeu? Lembra da música do Cazuza? Meus heróis morreram de overdose. Pois é, gente. Então, o adolescente vai perguntar para você. A Sandra está perguntando por que não vai na missa do Fábio de Mello. Porque o Fábio de Mello é lindo demais, Sandra. Você não entendeu a brincadeira, menina? Eu fiz uma brincadeira. Pode ir na missa dele, é tudo de bom. Eu fiz uma brincadeira. O Fábio de Mello é lindo. Aí você vai ficar olhando para aquela lindeza e vai pecar. É só isso, Sandra. É uma brincadeirinha, tá? Adoro o Fábio de Mello, tudo de bom. Adoro qualquer missa que fale de Deus. Adoro cantar na missa, gente. Nossa, muito bom cantar. Tem anjos voando nesse lugar. Adoro, adoro. Então, para encerrar, gente, coloque Deus na vida dessa criatura. Coloque Deus de alguma maneira. Se você não quiser ir num templo, busque uma maneira de colocar. Ah, Roseli está falando, também fiquei com essa dúvida. Já respondi, gente. Foi uma brincadeira que eu fiz. Não vá na missa do Fábio de Mello, porque você vai pecar. Porque o Fábio de Mello é lindão. É só isso, foi uma brincadeira. Mas eu falei de brincadeira. Você pode ir, vai na missa, que é tudo de bom. Vai em qualquer missa, em qualquer templo evangélico que fale de Deus, é tudo de bom, tá bom? Então, para encerrar, gente, Padre Fábio de Mello é lindo demais, é verdade. Ah, Senhor Jesus, eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos. Muito bem. Então, para encerrar, se você aponta o sentido da vida e se você exemplifica na sua vida uma busca incessante, confiando em Deus, você está contribuindo para que as pessoas que convivem com você nem cogitem de se suicidar. Viver com respostas é viver em equilíbrio. E as respostas que a doutrina dos espíritos nos traz, pode até ser que você não goste, mas todas elas vêm ao encontro da sua lógica. Você sabe de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Eu quero deixar com você uma frase de Dom Helder Câmara. Caminha, apesar da noite, quem confia no Deus da vida. Graças a Deus. Sem palavras, né? É assim que fala? Muito obrigado, querida. Bom, gente, vocês não sabem, mas a Deusa, para fazer essa palestra do jeito que ela está fazendo, com toda essa espontaneidade, com todo esse magnetismo. É nordestino ou é nordeste, né? Nordeste, isso, lembrei. Piauí. Piauí é terra fria, né? Para fazer essa live maravilhosa, com todo esse calor humano, ela está superando algumas dores aí no pescoço e tal. Tá até com um suportezinho ali para, se a coisa não funcionar bem, ela encaixar, né, Deus? Ô, Fredson, olha só, o Luiz está dizendo, não vou à missa só pelo fato de ser espírita. Luiz, menino, vai à missa, vai na igreja evangélica, vai em qualquer lugar. Ser espírita é ser cristão, entendeu? Então, vai em qualquer lugar que fale de Deus, que fale de amor. A maioria dos meus parentes são tudo evangélico. Aqui em casa, a única endemoniada sou eu, menino. Vai lá, vai na missa, é tudo de bom. Adoro.
É isso aí. Vamos lá. Ó, a gente tem uma pergunta, tá bom? Que passou. Eu vou colocar na tela aqui, vamos lá, rapidinho. Vamos fazer um pequeno bate-bola, porque eu vou te deixar com um tempinho a mais para tratar de um assunto que desafiador que me parece, eu não vou colocar só como uma pergunta, não. Foi reticente, tá? Essa que eu vou passar no finalzinho para você ficar à vontade para falar um pouco. Foi reticente nas outras lives, e os próprios expositores foram pedindo: deixa para deusa, deixa para deusa. A gente deixou para deusa. Mas vamos lá, essa pergunta, a questão do suicídio não pode ser uma questão do passado comprometido de outras encarnações? Ele, o espírito, já traz essa dor na sua essência? Sim, pode ser. E nós temos, inclusive, um caso que o Chico Xavier, naquele livro Gaveta de Lágrimas, Chico Xavier nos conta que havia uma mãe, né, que o procurou, querendo saber por que o filho era paraplégico. E o Chico explicou para ela que aquele filho, ele havia se suicidado numa sequência de vidas, né, 2 ou 3 vezes, e que ele havia pedido para nascer paraplégico, para ele não correr lá para o rio, que eles moravam perto de um rio, para ele não correr para o rio e se afogar novamente. Então, pode ser, sim, Maria. A pessoa traz essa demanda já de outras vidas, né? Por questões que já a angustiaram no passado, mas não invalida nada do que eu falei até agora, tá bom? Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos intervir com o nosso exemplo, apostando na vida. É isso aí. Deusa, essa pergunta ela veio algumas vezes. Nas lives anteriores, nós estamos, como você sabe bem, né, nós estamos aí num painel de 9 lives, e essa pergunta veio algumas vezes. Então eu quero te passar essa pergunta para que seja aí a sua... E isso até porque você foi respondendo, foi interagindo com o público, eu acho isso muito bacana, né? Então eu vou te passar essa para que você fique à vontade para um pouco mais de tempo para poder conversar com o pessoal, tá? É uma angústia que faz parte da nossa vida, da vida de tantas pessoas. A gente sabe que a taxa de morte por suicídio tem crescido entre jovenzinhos de 10 a 14, 15 a 18 anos, aqui no Brasil principalmente, e concomitantemente a isso, existem muitos eventos em que algumas meninas, alguns meninos têm se agredido fisicamente, com navalhas, com cortes e tal. Alguns chamam de automutilação, mas tem nomes mais específicos, eu não quero entrar nesse mérito. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, para o pessoal que está em casa, para as mães, para os pais que estão em casa, e depois disso eu vou trazer uma última pergunta que chegou aqui agora da Alcione, mas pode ficar à vontade com essa fala, eu vou até deixar você sozinha na tela de novo, tá bom? Eu acho bem importante que nós entendamos que o adolescente, assim como a criança, é um espírito, gente. É um espírito. E o adolescente, ele está naquela fase crítica. Ele está angustiando, porque adolescer, do latim adolescere, significa deixar de ser criança para ser adulto. Esse para denuncia uma transição. Todo espírito encarnado no planeta Terra angustiou para adolescer. As perguntas que pululam a mente que adoece, aliás, que adolece, são mais ou menos assim. Tô ficando adulto. Ficar adulto é ser igual ao meu pai? Meu Deus! Ficar adulto, tô ficando adulto. Ficar adulto é ser igual à minha mãe? Socorro! Entendeu? Tô ficando adulto. Ser adulto é ser igual ao meu tio? Meu pai falou que meu tio apronta, eu não quero ser igual ao meu tio. Ser adulto é ser igual à minha tia? Minha mãe falou que minha tia tem uma doença. Não quero ser igual à minha tia. Entendeu? Então,
o grande desafio dos pais é a coerência. O grande desafio de todos nós no planeta é ser coerente, sentir, pensar, falar e fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, como nós somos incoerentes, nós geramos insegurança nos nossos adolescentes. Nós geramos ansiedade nos nossos adolescentes. Entendeu? Então, nós acabamos contribuindo para que eles sejam ansiosos, para que eles fiquem inseguros. E nós precisamos mudar, adotar novas pedagogias, entendeu? A doutrina dos espíritos é maravilhosa nesse aspecto. Na questão 582 de O Livro dos Espíritos, paternidade e maternidade é missão, entendeu? E aí você vai virar e falar, mas eu não sou espírita, o que eu faço? Ué, tem um monte de compêndios de psicologia maravilhosos. Tem um livro recente, que foi best-seller em 2012, acho, 2015, Crianças Francesas Não Fazem Manha, da Pamela Druckermann. Então, livro maravilhoso, não é espírita, ensina um monte de coisa fantástica para você educar a criatura moralmente, entende? Para ser uma pessoa melhor. Então vai que é tua, Taparel. É isso aí. Muito importante a gente refletir sobre coisas que muitas vezes até já aconteceram com a gente na juventude, né? Mas que a gente nem lembra. A Alcione fez uma pergunta anterior e ela fez uma outra. Eu vou pôr as duas porque eu acho que... Bom, vamos lá. Muito boas suas colocações quando você, Deusa, nos coloca sobre o alinhamento da ciência com a espiritualidade. Posso considerar os estudos sobre educação neurocompatível, lembrei, um viés desse alinhamento? Alcione, deixa eu te contar uma coisa. Que nome forte, hein? Vou te contar tudo, não vou esconder nada. Você pode sim considerar esse viés. Mas cuidado para você não incorrer num erro que muitos colegas estão incorrendo. Tudo que acontece no corpo é efeito. Lembra disso. A causa está sempre no espírito. Entendeu? Então, tem alguns espíritas deslumbrados com a neurociência. Os neurocientistas, quando não são espíritas, eles pregam o cérebro. O cérebro é efeito. Tá bom? Tudo, absolutamente tudo, que acontece no nosso sistema nervoso central é efeito. Nós somos um espírito. Nós enviamos sinais eletromagnéticos, pensando e sentindo, sinais que vão entrar no axônio dos nossos neurônios, vão para o núcleo do neurônio se transformar em impulsos químicos e vão alagar o nosso organismo através das aminas cerebrais. Mas tudo começa no espírito. Então, cuidado. Tem muita gente deslumbrada com o que o cérebro faz. O cérebro não faz nada, porque tudo no corpo, o cérebro é transdutor do espírito. Nós não podemos perder isso de vista. Tá bom? Não sei se eu tenho permissão para comentar, mas hoje em dia, com essa história de neuropersuasão ou marketing digital, as pessoas acham que conseguem decifrar o nosso comportamento em todos os aspectos, né, Deusa? Muito arriscado, de fato. Você foi exatamente no cerne da questão. A mesma Alcione nos propõe aqui uma outra reflexão. Seria possível comentar
até que você comentou um pouquinho. Seria possível comentar sobre os pais permissivos e sua total incapacidade de educar para a vida? Então, Alcione, os pais permissivos são pais, né, da nossa geração, que antes foram bastante reprimidos. E aí, na hora que eles não querem que os filhos passem os apertos, as pressões que eles passaram, eles perderam a mão, né? Muitos desses pais não têm religião. Muitos desses pais falam: quando ele crescer, ele vê. Gente de Deus, quando ele crescer, a coisa já desandou, né? Nós precisamos orar por esses pais, nós precisamos entender que esses espíritos que escolheram vir através desses pais sabiam o tamanho da encrenca, ok? E nós precisamos pedir à espiritualidade que nos inspire para que, através dos nossos exemplos, esses pais alterem o seu percurso, não é? Mas nós não vamos mudar o mundo, nós vamos conseguir fazer a nossa parte. Querida Deusa, foi um prazer. Obrigada. Você não tem ideia do tamanho do problema que você me arrumou. Na segunda-feira que vem, a gente ainda tem mais uma palestra e serei eu, né? Quer voltar, Deusa? Quer voltar na segunda que vem? Tô brincando, Não, gente. obrigada. A nossa jornada espírita pela valorização da vida tem uma imensa gratidão pela sua contribuição. Eu falo aqui em nome de um comitê, falo em nome da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, do MED, Movimento Espírita de Diadema, que também faz parte da organização, e que algumas pessoas estão nos assistindo também pela página do MED. Falo em meu nome porque eu também sou uma pessoa que necessito ouvir, aprender, crescer, de verdade. Para mim foi importante. Tenho 3 criancinhas em casa em fase de crescimento, né? Fora eu também que sou uma criança em crescimento, e fico muito feliz de poder te ouvir de novo. Agradeço demais por ter aceitado o nosso convite e espero que a gente tenha oportunidade de se ver em momentos que a gente também possa se abraçar. E eu estou fazendo uma campanha: diga não ao afastamento social, diga sim ao afastamento físico, esse pode, mas socialmente nós não estamos longe. Olha aqui, nós estamos perto ouvindo a Deusa, cada um na sua casa, mas com esse calor espiritual que nos envolve. Deusa, muito obrigado. Quero que você fique à vontade agora por alguns minutos para dar o seu recadinho final, fazer as suas considerações finais, não é? E depois a gente volta com a Beth para fazer o sorteio do livro, do André Trigueiro. Inclusive, falando em André Trigueiro, eu me recordei, na hora que você falou do Fábio de Mello, eu me recordei que alguns dias o André Trigueiro fez um papo das 9 com o Fábio de Mello, e eu quase não consegui olhar para o André. De tão bonito que aquele homem é, meu Deus do céu. Né? É demais. Ele só não é mais bonito que a minha esposa. Talvez ela esteja assistindo, é importante que eu diga, mas ele é bonito, hein? Fala a verdade. É bonito, é uma tentação. Senhor Jesus. Deus nos livre de homens bonitos assim nos próximos momentos do nosso planeta, homens e mulheres, né? Deusa, te deixo à vontade para as palavras finais, seu recadinho final, sua despedida, e depois eu volto. Gente, foi muito bom estar com vocês. Agradeço demais poder compartilhar. Muito obrigada, viu? Por esse espaço aí que vocês abriram na vida de vocês, para que eu pudesse compartilhar algo do meu conhecimento, da minha experiência. Eu tenho um programa na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, toda segunda-feira, de 10 às 11 da manhã. Temos um encontro marcado, se chama Psicoevangelizando. Vai lá, aparece lá, para a gente tomar um café virtual e conversar um pouquinho e refletir. Para você que está aí lidando de perto com alguém, qualquer alguém, lembre da questão 573 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: seria assertivo afirmar
que nós temos, cada um de nós, uma missão na Terra. E o Espírito de verdade responde: sim, cada um de nós temos a missão de sermos instrumentos da evolução uns dos outros, para que se cumpram os projetos da divindade. Então, obrigada por me permitir ser instrumento da sua evolução. Seja da minha também. Que Deus abençoe você, a sua vida, todos os seus familiares, todos os seus projetos. Fiquem com Deus. Sejam abençoados. Muito obrigada. A gente que agradece mais uma vez. E para valorizar essa plateia maravilhosa, que são todas pessoas muito importantes, tem um colega seu aí que estava da TV Mundo Maior que estava assistindo aqui com a gente. Chama-se Aldenis Leite. Aldenis Leite. Fez a primeira palestra da nossa jornada e estava aí assistindo. Mandou um oizinho aí para nós. Um beijo grande no coração dele. Isso aí. Deusa, obrigado. Me dá licença por um instantinho. Se você puder, fica aí, se puder, para depois a gente bater um papinho. Mas se também não puder, que Deus te abençoe. Eu acho que eu vou sair de cena, amigo. Tá porque bom. eu não posso ficar tanto tempo assim na mesma posição, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu vou me levantar e me movimentar um pouco para não sentir tanta dor, tá bom? Tá ok. Deus te proteja. Amém. Isso aí, gente. Vocês também gostaram, foi? Então é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai clicar no botão de End Broadcast, de encerramento do nosso broadcast, da nossa live, e assim que a gente encerrar, faz o seguinte, por você, pelas pessoas que você gosta, pelas pessoas que você ama, compartilha esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha em grupos, não se preocupe com o fato de aqui nós estarmos conversando sobre espiritismo, porque o tema principal é a valorização da vida, não é? E se foi bom para você, com certeza vai ser bom para outras pessoas. Quem sabe? Quem sabe isso pode ajudar alguém que está pensando em abortar do barco, não é? Em descer do bote, em ir procurar outra maneira de resolver os problemas através da morte. Então, fica aí a dica. É bom para todos nós. Eu vou trazer a Beth agora para a telinha. Nossa amiga Elizabeth Simon Rubler. Pronunciei corretamente, Beth? Sim, sim. Falando de qualquer jeito, tá bom. Beth. A Beth é a nossa amiga do sorteio e vai fazer também a prece de encerramento. Mas sim, vamos lá, Beth, fica com a gente. Só lembrando, tá, gente? A Beth vai sortear 2 nomes. Ela vai tirar um, vai ler, vai tirar 2, vai ler. Se você, que foi sorteado, se manifestar, ganha o livro. Se não se manifestar, ela vai sorteando até 2 pessoas levantarem a mão, darem um joinha, dizer, eu tô aqui. Então, vamos lá. Boa sorte para todo mundo. Vamos ver quem é, vamos ver. Neuza Amorim. Vou sortear o outro, vou sortear outra. Se a dona Neuza estiver aí, ela vai ficar feliz. É amiga nossa, do Recanto. O neto dela está assistindo. O neto, o filho, a genra. Era Nora antigamente, a gente mudou o nome. Edson Carlos Teixeira. Pronto, então, esses livros vai tudo para o Recanto? Edson e Neuza. Vocês estão aí, né, Edson, Neuza? Então, enquanto eles estão clicando aí um ok, eu queria convidá-los para amanhã não, domingo que vem, dia 27 de setembro, 10 da manhã, Marco Milani vai falar sobre o suicídio diante da justiça divina. E no dia 28 de setembro, na segunda-feira, 8 da noite, nosso amigo Fredson, prevenção, você pode ajudar. Então, a gente espera vocês. Ó, a dona Neuza já colocou lá. Eu não sei colocar, mas já colocou, dona Neuza, já está valendo. O Edson também. A Edson, olha lá, deu um ok. Olha lá, gratidão, gente, super presente. Neuza deu um joinha também. Isso, deu joinha aqui no chat.
Importante dizer para vocês aí, foram 2 pessoas lá do centro que eu frequento que ganharam, mas não, eu não pus a mão no cesto, tá, gente? Foi a Beth, lá da casa dela, que fez os sorteios, tá bom? Parabéns, Neuza, parabéns, Edson. É isso aí. Então, gente, como foi dito pela Beth, temos ainda 2 lives para finalizar nossa jornada espírita pela valorização da vida, que acontece em setembro. Mas esse evento ele é muito mais extenso, ele também acontece em grupos fechados dentro junto com trabalhadores e trabalhadoras de vários subsistemas das casas espíritas, mas essas lives são feitas para você. Compartilha, assiste, ainda tem 2, e eu vou sair de cena deixando aqui o meu boa noite, desejando a você esteja bem. E a Beth... Edson, coloca, por favor, o e-mail do Vladimir aí na tela. Não pode ficar tranquila que... você conhece, tá bom, é verdade. Se eles forem andando até a casa do Vladimir buscar o livro, eles chegam em 10 minutos. Tá bom, ótimo. Legal. Beijão, bom trabalho, boa noite a todos, estejam bem. Então, vamos elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por esses ensinamentos e pedimos o amparo dos benfeitores da espiritualidade para que possamos cumprir da melhor maneira possível as nossas tarefas e para que possamos enfrentar as nossas dificuldades com muita coragem, serenidade e esperança, e que nunca esqueçamos que a vida é o dom mais precioso. Que assim seja. Muito boa noite e obrigada pela presença de todos.